né, querendo mais, mas é de propósito, né? A gente joga a isca e eles se animam lá e ficamos assim. Bom, a ideia hoje, eu acho que você falou uma questão interessante, Monroe, eu queria retomar aqui. Essa COP ela foi realmente marcada por uma participação diferente das outras, né? Normalmente a gente tinha um movimento que vinha de cima para baixo, tentando impor algumas soluções, tentando sugerir caminhos, e dessa vez a gente viu de uma maneira crescente a participação de empresários, né? Buscando seu espaço, tentando se colocar e reconhecer o que poderia ser feito e também o que precisa que seja feito de maneira geral. Também de outros stakeholders da comunidade. Eu vi alguns grupos ali representando diversidade, alguns grupos que foram mostrar efetivamente o que a comunidade sente, o que as pessoas sentem em relação a esse momento, né, de tentar ter um turning point, aí a gente conseguir efetivamente ter uma virada nesse movimento que não se sabe muito bem se vai acontecer ou não, né? Muita proposta, muita promessa, mas na prática vamos ver o que vai acontecer. E outra coisa que eu costumo dizer é que, com todo respeito aos nossos líderes governamentais, eu sempre digo que as empresas elas continuam a despeito do governo. As empresas elas encontram seus caminhos, elas lutam. Não adianta a gente ficar esperando que os governos tragam as soluções. Quer dizer, acho que cabe a nós buscar esse caminho e tentar crescer nesse mercado mesmo que turbulento. Bom, vamos então para a parte um pouquinho mais organizada aqui, mais formal dessa apresentação. O desafio é tratar então e aí, pessoal, só uma coisa, se em algum momento eu fechar o microfone aqui, é porque um vizinho decidiu demolir o apartamento dele justamente hoje. Eu até pedi para que ele parasse, parece que nesse momento ele interrompeu um pouco a sua obra, mas uma britadeira no apartamento, eu achava que ele estava esperando que ele fosse sair aqui no meu andar, mas por enquanto ele parou. Então, se houver alguma coisa só por conta disso, eu já me desculpo antecipadamente. Então, o desafio é falar um pouquinho da internacionalização pós-Glasgow 26, e como bom um pouco de cacuete de quem trabalha nessa área de marketing, minha primeira reflexão é olhar para fora, olhar para o ambiente, né? Tentar entender então o que a gente não pode dominar, não pode controlar e o que sobram de oportunidades para que a gente para que as empresas consigam se ajustar, se adaptar a esse novo cenário, minimizando os problemas principais e tentando tirar o máximo possível dessa situação. Então, só retomando um pouquinho aqui, vamos lembrar dos acordos, né? Foram 2 semanas, quase 200 países, e chegamos lá a uma tentativa de reduzir a meta, né, limitar o aquecimento global a 1,5 grau centígrado. E nesse caminho, para que isso seja atingido, reduzir as emissões de dióxido de carbono em 45% até 2030 e a neutralidade de liberação de CO2 até 2050. Tá bom, ótimo, objetivos interessantes. E aí como é que ficam os outros países? Vamos discutir, vamos fechar o acordo. Mas na última hora, aos 45 do segundo tempo, a China e a Índia mudaram só um pouquinho o termo. Então, ao invés da gente eliminar o problema, nós vamos acelerar a diminuição dessas fontes altamente poluentes de energia. Bom, o que significa acelerar a diminuição? Eu já tenho assim umas diversas escalas diferentes de medição, ou seja, a gente não tem certeza de onde isso vai chegar. Por outro lado, como é que o Brasil se colocou, né? O Brasil levou 466 representantes para essa COP. Infelizmente o presidente não estava lá, o que também gerou uma série de críticas, porque você espera que o maior líder esteja presente, discuta, mas eu não vou discutir aqui nem ideologias, nem política de governo, mas só um pouco dessa repercussão. O governo apresentou uma nova meta de redução de 50% das emissões dos gases associados ao efeito estufa até 2030 e neutralização das emissões de carbono até 2050.
Até aí, números interessantes, números importantes, mas a controvérsia que veio disso é que o volume, em relação à porcentagem de crescimento, ele está um pouco estranho, né? Alguns especialistas alegam que isso não é factível, outros alegam que, na verdade, nós tínhamos assumido um compromisso anos atrás com uma redução maior, portanto, esse percentual hoje faz sentido, esse valor faz sentido, mas deixou uma dúvida quanto ao desempenho e ao empenho efetivamente do Brasil em relação a isso. E aí, como é que estão as visões em relação a essa situação? O governo federal entende que a participação na COP levou o Brasil a ser visto pelo mundo como um país que pratica uma economia verde e é protagonista nas negociações envolvendo o clima. Visão do governo federal, visão do ministro do Meio Ambiente. Por outro lado, dentro de casa, né, nós já temos alguns questionamentos. O Senado Federal já diz que a nossa matriz energética é positiva, mas a imagem negativa vem por conta do desmatamento. Então não temos um cenário 100% maravilhoso como esperado. E a Câmara dos Deputados avança um pouco mais, dizendo que, na verdade, o Brasil não é protagonista, né? Temos cumprido algumas metas, temos feito algumas lições de casa, mas tem problema a ser resolvido e o principal deles é o desmatamento. Então, de uma maneira geral, aqui a visão política. E a visão externa? Como é que está? Né? Algumas falas que surgiram ali foram resgatadas por The Economist. O Brasil ele quer mais do que ele está disposto a dar, né? Então ele pediu muito mais, ele está querendo benefícios, investimentos, apoio, mas ele não está tão disposto a ceder a contrapartida. Então uma visão que é corroborada por duas iniciativas que foram divulgadas no mês passado, né? Então, primeiro, uma reformulação de um plano existente para incentivar a agricultura de baixo carbono e um novo programa de crescimento verde. Só que, por outro lado, como é que ficam os caminhos para chegar nesses objetivos? E os ambientalistas, então, não estão convencidos em relação a isso, né? Eles acham que o Brasil quer todos os benefícios e não tem custo nenhum. E a maioria dos planos de governo, segundo a visão de alguns especialistas, ele tem assim, uma promessa vaga e contém palavras verdes. A gente pode até pensar um pouco no tal do greenwashing, né, esse pensamento de falar a respeito, de tentar passar uma imagem e não necessariamente cumprir com o exposto. E aí, olhando um pouco para o cenário corporativo, né, algumas tendências que digamos que nós não vamos escapar e vamos ver com muita frequência esses termos ou esses assuntos sendo discutidos durante os próximos meses e anos. Primeiro, a tal da jornada para o net zero, né? O net zero é mais do que o carbono neutro. É uma tentativa de você reduzir e remover os gases de efeito estufa, né, essas emissões de gases de efeito estufa, para corroborar com o objetivo inicial da redução do aquecimento global. A segunda questão é essa economia regenerativa, né? Assim como, para mim, o Kotler é o pai do marketing, o John Elkington é o pai da sustentabilidade e ele tem seguidamente liderado alguns assuntos e construído alguns temas que têm ficado bastante presentes na nossa linguagem quando a gente estuda sustentabilidade, estuda temas ligados ao mercado. Então, ele fala muito da economia regenerativa a partir de um sistema econômico que trabalha para regenerar bens de capital. E vem, então, com um termo curioso que são os green swans, né, os cisnes verdes. Ele, para contrapor os tais dos cisnes negros, essas são dinâmicas e trajetórias, caminhos que nos levam exponencialmente em direção às coisas que queremos ver.
Então, tem que haver intencionalidade e vontade política e investimento em prazos bastante prolongados. Ou seja, nós temos que perseguir esse caminho. E isso só acontece se tiver inovação, colaboração e regulamentação. Esses são 3 pontos importantes que dependem de outros atores para que isso aconteça. A terceira questão é uma sugestão para que investidores e empresas se afastem um pouco de negócios que eles chamaram, que foi chamado de pouco atraentes, né? Associados principalmente a combustíveis fósseis. Então a gente já viu algumas iniciativas, por exemplo, dessa empresa, Beyond Oil and Gas Alliance, que prometeu acabar com a extração de petróleo e gás, então muda a sua estrutura, a sua operação. 40 países comprometeram a se eliminar o uso de carvão entre 2030 e 2040, como Canadá, Chile e Polônia. Tudo bem, a gente tem lá alguns que resistem a isso e que dificilmente não vão conseguir ou não vão querer cumprir, mas já tem algumas iniciativas positivas. E o compromisso global do metano. Então, 103 países prometeram cortar suas emissões em 30% até 2030. E por último, a questão, né, chave, que é o financiamento. Grupos de investimento já declararam que vão direcionar 100 trilhões de dólares para a economia neutra em carbono, financiando a transição ao longo dos próximos 30 anos. Grupos minoritários que reúnem aí por volta de 9 trilhões de dólares, são mais de 30 gestoras de investimento, comprometeram a eliminar de seus portfólios o desmatamento impulsionado por commodities agrícolas. Então, isso obviamente vai afetar as empresas que estão na ponta. Investimento ESG demandam qualificação dos critérios para avaliar projetos. Ou seja, mais do que a moda da sustentabilidade pela qual a gente já passou por algumas empresas, né, algumas realmente levam a sério desde de muito tempo. ESG não é uma moda, é algo que parece que tem envolvido diversas empresas, tem comprometido diversas empresas, e a gente vai ver daqui a pouco como é que está essa preocupação no mercado mundial e no mercado brasileiro. Por outro lado, existe um atraso em promessas feitas em 2009, quer dizer, os 100 bilhões de dólares por ano que seriam injetados, a partir de 2020 não vieram. Então, quer dizer, essas promessas voltosas aí de investimento, a gente também tem que olhar com certa desconfiança e, de alguma maneira, tentar pressionar, ou pelo menos acompanhar, sensibilizar aqueles que estão envolvidos. Muito bem. E aí, que tipo de oportunidade começa a despontar nesse mercado? Então, agricultura de baixo carbono, a tal da agricultura regenerativa. No armazenamento e transmissão de eletricidade. Bioquímica e biorefinarias. Nessa mesma linha, desde o final da COP, a gente já tem alguns movimentos de várias empresas de diferentes modais anunciando que vão utilizar o biodiesel, vão utilizar outras soluções, não só no tradicional transporte público, como a gente está acostumado, mas navios. A Boeing vai começar a testar aqui no Brasil, tem uma iniciativa de uma empresa bioquímica, de biodiesel, para poder ver. Isso é um passo importante para criar um mindset diferente no mercado. Eficiência energética, energias renováveis, irrigação de alta eficiência, mineração de compostos para baterias, proteína vegetal de novos alimentos. Então não é só um movimento vegano, mas abre espaço para um outro tipo de comportamento. Reciclagem e economia circular. Os sistemas Smart Grid, sistemas de energia inteligentes que usam o sistema de informação para aumentar a eficiência energética, dessa transferência energética, desse movimento. E a tecnologia de rastreabilidade, também como algumas áreas aqui que surgem, não que surgem, mas que estão sendo reforçadas, estão com as lentes voltadas mais para esse momento. E aí, voltar a falar da sustentabilidade dentro
desse cenário de ESG. Então a gente tem que ver que existe uma questão importante que vem dos consumidores, né? Os consumidores estão buscando ofertas sustentáveis. Existe uma consciência maior e existe um grau de exigência. E aí, de novo, né, uma questão que é sempre importante a gente ponderar. Em economias que efetivamente existe poder de compra e poder de escolha, isso é uma verdade. Em economias que você tem grande parte da sua população abaixo da linha de pobreza, qualquer centavo importa. Então não é uma escolha do tipo, vou comprar um produto sustentável ou não. Vou comprar o que é possível. Então, nós temos que tentar enxergar também que parte da população não é uma verdade. Quer dizer, pode ser um interesse, mas acaba não se refletindo efetivamente numa oferta de mercado, numa participação de mercado. A sustentabilidade é um fator crucial para investimento. Então ele estará nos indicadores, ele estará nos objetivos, estará nas metas das companhias cada vez mais, de forma mais presente. Um crescimento mundial de regulamentações ligadas à sustentabilidade. Então, tentar criar parâmetros e tentar fazer com que países e empresas operem de uma maneira mais inteligente. E aí um desejo do cidadão dele atuar se sentindo uma boa pessoa, um bom cidadão, contribuindo para a comunidade. Então, quando ele faz escolhas de empresas, quando ele opta por apoiar empresas ou consumir de empresas de um tipo ou de outro, e também agir com ações, mínimas ações de reciclagem, ações de substituir, por exemplo, as suas próprias embalagens, algumas compras que têm sido feitas no formato a granel e não mais, não tanto com embalagens industrializadas. Então, algumas alternativas que têm surgido aí na mente do consumidor. Só voltando aqui nessa questão, né, curiosamente, ou melhor, como reflexo já desse ponto, já há algum tempo, este ano, em uma das faculdades em que eu atuo, eu estou orientando um trabalho de TCC, que vai ser apresentado essa semana, inclusive. Os estudantes optaram por criar uma empresa de consultoria de ESG para micro e pequenas empresas. Ou seja, enquanto as grandes, como sei lá, McKinsey, como outras gigantescas do mercado, se dão ao luxo de buscar grandes clientes e criar os seus indicadores e metodologias, o que sobra para a micro e pequena empresa? Talvez iniciativas pontuais para conseguir chegar e caminhar um pouquinho mais na direção do ESG e também se tornarem mais competitivas. Então já é uma visão do próprio estudante que vai se tornar parte do mercado como executivo em algum momento, já influenciando nessas decisões e enxergando que existe espaço para esse tipo de atividade. Olhando um pouquinho para o ambiente ESG, a gente tem os 3 pilares, mas o que importa aqui é a gente olhar aqui principalmente para as questões de oportunidades, né? Oportunidades ambientais. Então, em tecnologia limpa, em construções verdes, em energia renovável, na parte ligada às questões sociais, então, acesso à comunicação, a finanças, a assistência médica, e nutrição e saúde, e especialmente a governança, diversos tipos de consultoria que podem ajudar e influenciar nessa construção de governança para as empresas. Outro movimento que tem sido interessante é que existem sim ainda algumas empresas que são lá retardatárias na sua maneira de divulgar, de tornar transparente os dados a respeito de ESG, algumas que não praticam quase nada e outras que efetivamente nem divulgam. Aquelas que estão no meio do bolo ali, mas algumas que efetivamente são líderes, têm sido exemplos, têm sido benchmarking no mercado e que vale a pena. Obviamente, de novo, para as micro e pequenas empresas, resta olhar para as grandes e ter como uma referência, como um exemplo. Não é efetivamente para brigar de igual para igual com as mesmas iniciativas. Nesse sentido, 59% dos executivos do board enxerga que precisa
se voltar não exclusivamente aos acionistas, mas olhar para outros stakeholders e dar uma atenção para esses stakeholders. Então, respeitar a opinião, respeitar como eles estão enxergando a questão ligada a ESG, aos 3 pilares, e como eu devo me comportar. Né? Já a partir de 2021, essa pesquisa da PricewaterhouseCoopers, 52% dos diretores já colocaram o tema ESG nas suas agendas, colocaram de forma regular, quer dizer, vem de 34% em 2019, chegando em 52% para esse ano, e 46% das empresas já estão se esforçando para divulgar essas informações, para tornar algo importante dentro da gestão das companhias. Para tanto, até a remuneração tem sido colocada em foco. Ou seja, como é que eu vou medir o sucesso e como é que eu vou tratar a remuneração dos meus executivos? 39% acham que devem ser considerados objetivos ambientais como uma remuneração variável. Vamos guardar esses 39%, a gente está olhando um número global. Em termos de prioridades, e aí só uma diferença feita aqui entre executivas e executivos, existe um equilíbrio aqui na preocupação em gestão dos talentos, mas 35% das executivas olham para a ESG como o segundo ponto mais importante, e a diversidade e inclusão como o terceiro, enquanto os executivos estão mais voltados para a estratégia e gestão de crise. É uma fotografia, não é um juízo de valor, mas a gente está percebendo como isso tem se mostrado importante entre diferentes empresas que estão buscando, inclusive, equilíbrio no seu corpo diretivo. Bom, e aí como é que nós estamos nesse cenário? O Brasil, enquanto outros países acreditam, têm confiança nas estratégias ESG, o Brasil já olha com uma diferença um pouco maior, já não confia tanto nas estratégias ESG. Apesar de entenderem que é preciso olhar para os stakeholders. 31% acham que deve dar mais atenção aos consumidores, 12% aos fornecedores e 7% aos colaboradores, funcionários, o público interno. Mas ainda percentuais menos importantes do que aqueles que a gente está vendo mundialmente. A opinião no processo decisório. Aqui sim um resultado importante, mais de 80% de médias empresas e também mais de 80% de grandes empresas enxergam a importância dos stakeholders. E várias já entrando, né, com 53% das grandes e 42% das médias, já desenvolvendo, tendo iniciativas de desenvolvimento, da promoção do desenvolvimento sustentável. Então é um sinalizador também importante. A Roland Berger fez uma reflexão e é interessante, né? Quando a gente fala um pouco de cenários mundiais, isso soa, cenários futuros, isso soa um pouco como bola de cristal, né? Onde é que nós vamos parar? Ainda mais com um cenário para 2050. Então eles trabalharam alguns pilares, alguns eixos, alguns pontos de importância aqui. Tem um eixo que é o eixo das forças que incentivam as mudanças. Então, de um lado está a parte formal, regulatória, do outro lado está a sociedade. E na intensidade de mudanças, a gente vai desde aqueles que estão querendo andar para trás, né? Vamos continuar do jeito que está, e para aqueles que efetivamente querem construir um novo cenário. Então, o primeiro cenário definido, ele envolve um alto papel dos reguladores para uma grande mudança. Né? Então, esse é planejando um novo mundo. O que significa isso? Um comprometimento, efetivamente, dos negócios, primeiro, da regulamentação para que as empresas sigam e se comprometam lá com a redução e contribuam para a redução de emissão de carbono, de metano, etc. Do ponto de vista da sociedade, social, estar com uma política mais inclusiva no perfil dos seus executivos. E do ponto de vista de governança, a questão de uma divulgação mais clara dos resultados, dos compromissos,
para o mercado. Por outro lado, a gente tem num outro quadrante, essa corrida pela sustentabilidade, cujo maior driver é a sociedade. Então aqui sim a gente tem uma pressão da sociedade tentando impulsionar as empresas a optarem por essas políticas. Consequentemente, se o mercado demanda, as empresas vão ter uma atenção um pouco mais objetiva em relação a isso. Do ponto de vista dos funcionários sociais, uma liberdade maior para que o funcionário sinalize quando ele enxerga políticas inadequadas, e na governança uma participação maior da sociedade, um poder de pressão em relação às empresas. Por outro lado, se nada disso der certo, uma ideia aqui é ter um plano, né, minimamente viável, que existe um pouco de regulamentação a respeito, mas essa regulamentação ela está mais envolvida com os objetivos de manter o status quo do que trazer diferenças. Né? As empresas vão continuar com suas políticas de contratação, vão avançar um pouco, mas efetivamente não vão caminhar por uma inclusão social esperada. E a governança, eu vou divulgar o que for suficiente, mas também existe uma preocupação também daquela questão do greenwashing, das empresas divulgarem dados para tentar só trabalhar a imagem sem efetivamente ter a contrapartida, sem ter a construção de um ambiente, de um outro cenário. E por último, é o pior de todos, em que a sociedade está acomodada, em que você tem as empresas fazendo o mínimo necessário, e não vão se adequar, vão continuar utilizando as mesmas soluções. E aí o que dá para a gente enxergar aqui é o seguinte, não necessariamente a gente vai ter o cenário, mas muito provavelmente a gente deve ter os 4 cenários simultaneamente. Em alguns países, em alguns setores, então eles vão conviver em função do momento da economia, do tipo de poder efetivamente que esses países têm e dos interesses que estão por trás. Então essa é a minha interpretação desse modelo. Para as empresas, algumas questões que valem só como algumas reflexões, né? Se efetivamente, se eu tivesse aqui uma lista de perguntas para ela se fazer, quer dizer, elas têm metas claras e ambiciosas, voltadas à inovação, existe uma preocupação, né, com transição energética, se a visão de futuro está baseada em cenários realistas ou não, se os planos de negócios criam clareza sobre as suposições e incertezas ou não, uma visão mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Os portfólios têm iniciativas ajustando, olhando crescimento e risco, olhando as possibilidades de investimento e risco. Os recursos estão sendo realocados dinamicamente, quer dizer, observando os momentos, as alternativas, as oportunidades. Os talentos certos nos lugares certos. A governança está criando condições para assumir o risco apropriado. E, por último, que é uma visão geral disso tudo, que é até que ponto você está voltado, está aplicando tudo isso, olhando, considerando as questões de sustentabilidade, as questões de ESG de uma forma mais séria, mais realista. Muito bem. Só para falar rapidamente de alguns exemplos aqui de desafios para a internacionalização, um dos grandes vilões, ou uma grande vitrine muito falada, que a gente está cansado de ouvir aqui, é a questão da carne bovina, que está identificada como um alimento que tem a maior influência na emissão de gases de efeito estufa, desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Mas é importante a gente observar que tem alguns dados que talvez nos leve para uma outra direção também, porque 1/4 das emissões de gases vem da produção de alimentos. Então a gente olhar lá, 26% vem de alimentos. Desses 26%, 58% vem de produtos animais. E destes 58%, 50% vem de gado e de cordeiro. Então, na verdade, a gente não é, né, o número não é aquele efetivamente que se fala em relação à importância, né, o comprometimento. Agora, como a gente tem
um plantel muito grande, isso chama atenção. Por outro lado, os grandes produtores já têm se envolvido em algumas operações, e aí uma das sugestões é que a empresa busque olhar esse impacto no aquecimento dos derivados, né, e parte das emissões, mas vá atrás de alternativas para resolver isso, que tem que envolver a cadeia produtiva como um todo. Então, existem algumas práticas simples, ou consideradas né, relativamente simples, que é rodízio de bois em áreas de pastagem, suplementação alimentar, abate do animal quando mais jovem. Uma coisa que outro dia eu estava lendo uma matéria que eu realmente desconhecia, uma maneira de você minimizar os gases é fazer com que o boi arrote, né? Ele reduz a emissão de gás metano. Então é uma coisa curiosa que algumas empresas já têm adotado como prática. E finalmente aqui a gente tem todos os objetivos envolvidos, mas ter mecanismos regulatórios de rastreamento são extremamente importantes porque minimiza um mercado que explora áreas de desmatamento, de floresta, e cria oportunidade para empresas que estão mais comprometidas, que têm uma postura séria, uma postura mais consciente nesse mercado. E por último, como eu estava falando da cadeia produtiva, envolver os frigoríficos e produtores brasileiros, né, nessas práticas sustentáveis para garantir um impacto menor. Então não é responsabilidade só do produtor, é da cadeia como um todo. Bom, pessoal, é o que eu tinha preparado para o momento. Obrigado pela participação de todos, e vocês podem me encontrar aqui por esse e-mail ou lá no LinkedIn, ou outros canais. Tem uns canais acadêmicos que eu nem divulgo, currículo Lattes, umas coisas que só para pesquisador mesmo, que eu não levo assim, menos importante. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E estou à disposição para qualquer ponto. Obrigado por disponibilizar os contatos. Eu já pego esse gancho, né, de alguns slides atrás que você colocou, de identificação não só da governança, mas dos talentos, para passar a palavra para o Alessandro Gardeman, que hoje está presidente da Biogás, mas que começou há mais de década atrás a trabalhar justamente nesse sentido, né, com energias renováveis. Então, além de empresário Endeavor, né, que a gente fala, né, de alto impacto, ele tem feito a diferença não apenas aqui no Paraná, em São Paulo e outros estados, mas acabou também representando o Brasil na COP, né, Alessandro? Quer compartilhar com a gente a tua experiência? Bem, Morro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Desculpa, eu estou no Piauí, então estou... O sinal do... Tá meio baixo. Agora ficou... Agora voltou. Então também a conexão não está das melhores. Então, peço desculpa. Vocês quis fazer esforço de estar junto com você tão legal o trabalho. Só que eu estou no Piauí, então o sinal não está dos melhores. Vindo o que o Reinaldo estava falando, a gente entende aí nos últimos 15 anos, eu comecei em 2006, pode-se gostar de descarbonização, aquecimento global ou não, pode acreditar ou não, pode ser cético ou não, mas o fato é que o consumidor final ele quer. É uma discussão e tem uma oportunidade. Quem acredita? Eu acredito, mas para os céticos, talvez de fato como uma oportunidade de negócio. O consumidor europeu, o americano de algumas regiões, o japonês, a Coreia do Sul, ele não está disposto a... Ele quer pagar por descarbonização. Ele não, para eles é quase falar em crime, emissão de fósforo, assim por diante. Então, e vai ter, e aí uma que a sociedade brasileira precisa ter é que tipo de mercado que a gente quer atender.
se a gente quer atender o mercado que paga prêmio, que paga preço cheio, que vê valor, ou se a gente quer atender que vai para isso. E acho que para nós existe uma oportunidade única para o Brasil, né, de criar uma indústria descarbonizada. A gente acabou de vender uma indústria de fertilizante, fazer amônia verde. A indústria de fertilizante está operando a baixa capacidade aqui no Brasil, porque o gás natural é muito caro. Mas, por outro lado, o nosso biogás aqui é muito barato, frente às oportunidades lá fora. A amônia que está operando as nossas muito caro, exportar amônia verde ou exportar uma. Eu acho que isso acho que mostra o tamanho da oportunidade que a gente tem, né? E isso vale para toda a indústria difícil de descarbonizar, né? Então, aço, cimento. E aí entra a gente estava falando um pouco sobre emissões animais também, doutor Reinaldo, que o documento do metano, eu acho que parabéns para o governo brasileiro de tê-lo feito. É uma declaração política muito importante de conhecer. Eu acho que o discurso do metano hoje é que ele é 80 com CO2, mas ele degrada muito na atmosfera em 300, 400 anos. Então, se a gente parar de emitir hoje, daqui 20 anos, você começa a ter uma redução muito rápida. Mas, meio grau de 1 grau. Eu estava lá e depois a gente assinou, a CNA ficou preocupada dos impactos e tal. Isso é uma magnífica de produzir no zero, né? A Embrapa já está certificando isso. No fundo, produzir com menos CO2 nada mais é que produzir com mais produtividade. Você produzir mais na mesma área, mais em menos tempo, novos usos para a terra alternativos, né? Segunda safra, terceira safra, que é o que o agro do Brasil é essa gigante, né? E que gera. Então, podemos ter recursos que, no fundo, sejam para descarbonizar, mas que sejam um grande indutor de ganho de eficiência e de produtividade maior ainda na agroindústria brasileira. E tem dinheiro disponível para isso, né? Falam muitos números, o Biden anunciou 12 bilhões de dólares para isso e tal. Não sei se vai chegar tudo no Brasil. Falou, eu não falei isso, quem falou foi o Kerry e tal, então tem uma discussão. Isso muda um pouco, mas tem muita oportunidade. Né? Vai ter dinheiro de alguma forma, mais ou menos, acho que vai ter dinheiro, e acho que a gente precisa aproveitar isso e agregar valor na nossa cadeia de produção. Né? Então, assim, acho que o biogás, e aí eu venho fazendo, a gente vem fazendo 15 anos, o Morro me elogiou aí, mas na verdade ele também, como advogado, foi um dos primeiros a acreditar no biogás já em 2012 ou 2013, sócio fundador da Biogás. Nunca vi um advogado interessar por biogás, é coisa interessante. E aí a gente, no agro, tem um potencial gigantesco. Você transformar isso em energia, gás. O biogás recupera um carbono que seria 80 vezes pior, gera energia, gera gás, substitui diesel, substitui GLP, dá segurança energética, independência energética, biofertilizante, adubo orgânico.
A gente fez umas brincadeiras, mas um produtor médio de suíno poderia dobrar a renda dele produzindo energia, além da carne, sem risco de volatilidade de câmbio, de commodity, assim por diante. Então, assim, o último ponto que eu acho que é essencial, que também tem tudo a ver com o biogás, é evitar o greenwashing. Eu acho que greenwashing, né, é uma coisa muito fácil. Você ir lá comprar um offsetting de preservação numa floresta amazônica qualquer, nada contra, tem que ser preservada, mas tem que mostrar que faz a diferença, né? Não adianta você estar preservando uma floresta sem logística nenhuma, que não ia emitir nada, vender isso por $2 tonelada de CO2, e zerar as emissões de qualquer coisa que seja, sem de fato estar descarbonizando. Esse tipo de solução não vai resolver o problema do Brasil, não vai resolver o problema do mundo, não vai gerar receita. $2 tonelada de CO2 não dá nada por hectare. Então, também não vai resolver o problema da Amazônia. E acaba nivelando por baixo, né? Então, a gente tem que garantir que a gente tem a melhor ciência para garantir que nós estamos descarbonizando de fato. Eu acho que isso tem tudo a ver com o biogás, né? Que é substituir o diesel, que é substituir o GLP na produção mesmo, que é distribuir o energético de fato, que é praticamente zerar as emissões, né, na hora que está funcionando. Um bom exemplo é sempre a energia solar ou eólica. Ela só é renovável. O crédito de energia solar e eólica só de fato descarbonizou se ele casou com a tua hora de consumo. Se você está consumindo numa hora que não está ventando, que não tem sol, no fundo você está consumindo energia a diesel, a gás no Brasil hoje. Então, assim, eu acho que... Sabe por quê? Então, a sociedade... Desculpa, rapidinho. Desculpa aí o problema de comunicação aí, gente, porque eu estou, de fato, num lugar que não era ideal, mas eu fiz questão de participar. Então, acho que talvez os takeaways a sociedade global vai ter muita oportunidade, vai ter dinheiro disponível para isso, vão remunerar para quem estiver na fronteira, mas temos que evitar que isso não seja desvalorizado com greenwashing e assim por diante. Obrigado, Monroy. Legal, Alessandro. Eu que agradeço aí. O Alessandro é um dos pioneiros, né, no Brasil nessa tecnologia, mas eu já pego esse gancho dele para a questão de washing, e aí a necessidade de envolvimento do poder público, né? Já chamo o professor Antoninho Caron, né? Foi secretário no município de Curitiba, hoje coordena o CONINTER, né, que é o Conselho de Comércio Exterior, Negócios Internacionais e Relações Internacionais, mais de 45 anos, né, de experiência docente na FAI, e é nosso também, assim como o Reinaldo aí, nosso farol aí, iluminando esses caminhos para a internacionalização do Brasil, né, professor? Tá mudo ainda. Aí. Muito boa tarde. Privilégio em estar compartilhando alguns conhecimentos e algumas reflexões com pessoas tão ilustres e que sempre é bom a gente aprender. Eu quero fazer algumas reflexões. O Monroy falou da minha experiência. Eu sempre tive uma vida dupla, bem resolvida, mas dupla. Eu, durante o dia, era executivo, público ou privado, e à noite era professor universitário, menos nos últimos anos, que daí eu passei a me dedicar como professor na coordenação dos programas de mestrado em sustentabilidade e desenvolvimento, e aí eu passei a dedicar tempo integral à universidade, e agora com as entidades de classe. Eu quero trazer duas reflexões importantes. Primeiro, cumprimentar
o Reinaldo pelas manifestações. Eu gostei muito da didática da tua apresentação, da objetividade, da pragmaticidade com que você colocou as questões. E eu acho que há aí um cabedal e um checklist que nós precisamos pragmaticamente seguir para poder tirar proveito de negócios. Mas eu quero levantar algumas outras questões. Gostei das questões levantadas pelo Alessandro, apesar da dificuldade de comunicação, mas destacar pontualmente a questão de amônia verde, da questão de energia solar, energias alternativas. Eu me lembro, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu estudava muito essas questões. Por que nós somos tão dependentes e, sendo um país tropical tão iluminado pelo sol, nunca desenvolvemos uma tecnologia alternativa que nos tornasse autônomos, independente do petróleo? E a questão que o Alessandro levanta da produtividade, da eficiência, extremamente importante, porque nós transformamos as mesmas áreas, os mesmos recursos muito mais produtivos, e isso interessa muito para os ouvidos europeus. Embora, ao mesmo tempo que eles se interessam para essa produtividade, essa eficiência, a eficiência e a melhoria da nossa performance os torna ou nos torna mais combatidos por parte dos europeus, notadamente pelos franceses. Então, e a lembrança tanto do Reinaldo quanto do Alexandre, que há dinheiro disponível em grande quantidade, basta termos bons projetos para projetos de sustentabilidade. Isso muito legal, prático, objetivo e tal. Quero levantar 2 ou 3 questões, e quando eu me preparava para essa questão, vou levantar, vou aproveitar e mostrar 2 questões. Um livro do Limite do Crescimento, que é da década de 70, e este que eu tenho na mão é uma atualização feita pela Fundação Getúlio Vargas, se não me engano, em 2012. Junto com isso, um segundo livro, que é do Lyndon LaRouche, quando ele dizia que não há limites do crescimento. É uma coisa muito interessante. E, para finalizar, e para pragmaticidade, a gente, The Next Global Stage, que fala sobre o estágio do desenvolvimento da economia e do comércio mundial nos futuramente. Dentro desta realidade, e respeitada a pragmaticidade proposta pelo professor Reinaldo, quero levantar um problema, ou alguns problemas que estão inerentes da nova ordem econômica mundial. Eu, por acaso, estou na minha biblioteca, tenho aqui uma literatura de aproximadamente uns 12 a 13 mil livros, e sobre a nova ordem econômica mundial eu tenho lido nesse ano uns 25 livros para procurar tentar me informar, enfurnar e informar sobre esse assunto. Uma boa parte, quando nós discutimos a nova ordem econômica mundial, e quando nós discutimos pandemia, há um grupo que trata que não é pandemia, é plandemia, ou de pandemia planejada, dentro de novas ordens econômica mundial. Então, nós temos uma discussão que precisa ser levantada. Nós não podemos esquecer a pragmaticidade, mas a nível de pensar futuro, principalmente nas universidades, nos nossos programas de mestrado e doutorado, eu preciso dar uma olhada no seguinte: o que é modelo de desenvolvimento econômico do mundo, como é que o mundo se desenvolveu e
como é que conquistou o estágio até agora, utilizando os recursos de matérias-primas e depredando uma grande parte desses recursos, notadamente pelas nações europeias e o mundo capitalista americano e outra sequência. Então, um modelo de desenvolvimento que trouxe o mundo até essa realidade, com uso intensivo de recursos naturais e com depredação desses recursos naturais, e que modelo de desenvolvimento que nós teremos no futuro, gerando oportunidades para as nações em crescimento e desenvolvimento, que têm recursos naturais, mas que não têm tecnologia. Volto uma pergunta: até onde o uso desses recursos naturais é um exercício de libertação para um novo estágio de desenvolvimento, e até onde o controle do desenvolvimento dessa questão do gerenciamento de meio ambiente, de ecologia, ela é um instrumento de dominação por parte da nova ordem econômica mundial. Então, esse é um problema que eu queria levantar. Uma segunda questão que eu queria levantar para deixar angustiados. Eu volto um pouco a uma questão bíblica, não vim para trazer à luz, mas sim para aumentar a angústia e reflexão. Se nós conseguimos aumentar a angústia e reflexão da dubiedade, do debate, da busca, da intensidade, pode nascer a luz e alternativas. Mas daí eu queria levantar a seguinte questão. A questão da produtividade e da eficiência agrícola, já que uma grande parte de todo este debate da ecologia vem do uso dos recursos naturais, das florestas, da água e tal, a questão da produtividade que nós temos pela eficiência natural do uso dos recursos que nós temos disponíveis, deitado eternamente em berço esplêndido, à luz do mar, ao som do mar e à luz do sol e das estrelas, até onde os nossos recursos naturais nos dão uma capacidade de eficiência, de competitividade no mercado internacional e nos coloca em confrontação com o subsídio dados pelo mundo europeu à produção agrícola, pelo mundo americano, a produção agrícola, e vale lembrar, e eu estou me reportando há 30 anos atrás, eu via uma grande parte do conflito do mercado agrícola, a briga entre a Europa, liderada pela França, com os Estados Unidos, na sua eficiência de recursos naturais, no controle de alimentos. A Europa, naquele momento, subsidiava via preços mínimos, via financiamento, via incentivos, chegava a subsidiar setores agrícolas em 120%. Estados Unidos subsidiava em 60%. Até onde essa discussão é uma discussão libertária e até onde ela é uma discussão de dominação e de subordinação, mais ou menos como foi o tempo dos colonialismos. Então, esse é um problema. E daí a gente volta com uma questão. Esse problema, e eu discutia esse assunto com alguns professores da Universidade Federal do Paraná, na questão do meio ambiente, até onde essa questão da mudança climática ela é uma questão geológica dos ciclos naturais da evolução, da maturidade, da geologia cósmica e da geologia terrestre, e até onde esta questão é uma questão de intervenção humana. Eu ontem ouvia uma entrevista de um professor da USP, onde ele defendia ferrenhamente de que a capacidade do homem de intervir na mudança climática é muito pequena. Eu me lembro do Reinaldo e do Alexandre nos seus pronunciamentos, nas suas apresentações, dizendo que junto com o homem agora nós temos os animais.
que, à medida que a flatulência animal está trazendo um problema, ela vem contribuindo. Mas este problema ele volta a permanecer. Até onde a mudança climática é uma questão geológica da era do gelo, da era... E até onde ela é uma questão de intervenção humana. E aí eu volto à questão inicial. O que é a nova ordem econômica mundial, o que é o desejo de desenvolvimento, o que é o sonho libertário de crescimento de nação próspera, de progresso, de alternativa, e o que é dominação de comércios. Entendi. Agora, professor Caron, eu vou pegar esse teu gancho, então, e passar para o Jean. O Jean Alberini, ele teve essa experiência aqui no estado do Paraná, desenvolvendo políticas públicas, e ele está num estado importante, né, dos Estados Unidos, que talvez ele possa ter algumas orientações justamente para a gente tentar refletir sobre o que você colocou. O que você acha? Ótimo, pode passar, porque eu só vim para aumentar dúvidas, ansiedades e angústias. Então, ótimo. É porque o Reinaldo trouxe um modelo muito certinho, bonitinho, pragmático, objetivo. Eu quis criar confusão. Objetivo atingido. Bom. Passa a palavra, vamos aos Estados Unidos. Passado, obrigado. Jean, com você. Oi, olha, que deixaram uma missão um pouco difícil aí, né? O problema não é nosso, é seu. O professor colocou algumas questões aí que realmente são extremamente complexas, né? Mas eu tenho uma opinião em relação a isso, e até eu compartilhei com o Monry um estudo, que era um programa, na realidade, que nós estávamos aí, quando estávamos lá na Agência Paraná de Desenvolvimento, queríamos implantar no governo do Paraná. A questão, na minha singela opinião, eu penso o seguinte, eu acho que todas essas iniciativas ambientais, de fato, carecem de um pragmatismo muito grande. Primeiro, porque a questão da sustentabilidade ela tem que ser tratada dentro das suas várias dimensões. E se a gente for avaliar a questão ambiental, ou das políticas ecológicas, ou das mudanças de matriz energética, a gente percebe o seguinte, a assimetria entre os países é muito grande. Então, nós temos, de um lado, os países dominantes, colonialistas, como bem diz o professor, que, na realidade, foi criador desse próprio modelo de exploração, né? E, por outro lado, nós temos economias em desenvolvimento, economias pobres, que carecem aí de recursos básicos. Aí você pega as teorias de desenvolvimento econômico, e nas teorias de desenvolvimento econômico, uma das principais correntes é a questão da convergência, ou seja, que todos os países cheguem ao nível de bem-estar, de qualidade de vida e etc. Aí nós vimos a questão da China, que é um país que cresceu de forma, de forma muito rápida, e isso gerou uma pressão muito grande sobre o meio ambiente, país com vários problemas ambientais e etc. Agora, qual é o nosso modelo de bem-estar? Qual é o nosso modelo de qualidade de vida? Né? Ou seja, vamos pegar a economia americana. Até nos anos 60, anos 70, o modelo de desenvolvimento era a exploração, o modelo de desenvolvimento era o desmatamento, era a colonização, enfim, era um outro modelo de desenvolvimento. Então, veja, esse processo de transformação, ele está sendo doloroso e vai ser doloroso em função exatamente desse próprio modelo que nós criamos e que nós estamos vivendo. Ou seja, a própria síntese do capitalismo, ela é baseada no consumo. E nesse estudo que nós fizemos aí, por exemplo, a gente criou um modelinho que é o processo de degradação, ambiental, né? Que começa, por exemplo, você aumenta a oferta de produtos porque você tem uma tecnologia que permite você produzir com mais eficiência e, ao mesmo tempo, gerar mais produtos. Por outro lado, você precisa de que esses produtos sejam consumidos, então, quer dizer, você tem que ter uma indústria que influencia e uma indústria que incentiva os hábitos de consumo, né? Ou seja, e outra coisa, o grau de obsolescência dos produtos é muito rápido, ou seja, para que você consiga gerar essa economia, você consiga gerar esse mercado. Por outro lado, você incentiva o consumo de massa, e aí talvez o grande problema da flatulência do gado é exatamente isso, porque
você tem que ter escala de produção, porque o grande imperativo do modelo econômico é a escala de produção. Então, qual é digamos assim, a razão de ser do globalismo, da globalização? É a economia de escala, são as economias de escala, ou seja, você produzir em quantidade, produzir em grandes quantidades, né? Então, é óbvio, você tem um boi, uma boiada, enfim, uma pequena quantidade, não vai fazer diferença. Agora, se você pega milhões de cabeças de gado para sustentar mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, obviamente que isso aí vai ter um impacto negativo. Então, você tem aí a questão do consumo de massa, que exige escala produtiva. E quando você exige escala produtiva, você pressiona os recursos naturais. Então, necessariamente, você tem que extrair mais, você tem que explorar mais, você tem que construir mais casas, você tem que construir mais carros para vender, você precisa, enfim, você pressiona os recursos naturais. E aí você aumenta a necessidade de energia, porque para produzir tudo isso você tem que ter energia. Então, você pressiona também a questão da energia. E aí, quando você pressiona a energia, dentro do mundo capitalista, não existe energia mais barata do que a energia fóssil, a energia do petróleo. Então, você criou todo um investimento, ou seja, você tem todo um ativo global em petróleo, gás, etc., que até você conseguir, digamos assim, alterar esse ativo para um outro ativo mais sustentável, você, obviamente, vai levar um tempo. Então, quer dizer, nós estamos nesse processo, e ainda bem que nós estamos nesse processo. E esse processo só vai ser possível de ter uma transformação efetiva se a gente, de fato, conseguir fazer com que essas tecnologias tenham mercado, que elas gerem, que elas tenham venda, que elas tenham economia, que, enfim, que elas tenham valor no mercado, né? Por isso que é tão difícil, né? Acho que a Rio 96, quando teve o evento no Rio, 96, né? 96, se não me engano, me desculpe, tanto se apregou a questão de você gerar condições de gerar ativos econômicos para serem explorados. Por quê? A alma capitalista, o sistema capitalista mundial exige que se tenha lucro, que você tenha produção, que você tenha produção em massa e que essas questões sejam pagáveis, ou seja, que você tenha a escala de produção e tudo mais. E tudo isso, inevitavelmente, vai pressionar os ativos, vai pressionar os recursos naturais e vai pressionar a questão ambiental. Quando o professor diz que será que essa questão, essas questões ambientais são questões da própria evolução geológica, etc., ou é uma questão de intervenção humana? Eu diria, viu, professor, sendo ousado na questão, que isso realmente é uma intervenção humana, né? Ou seja, os efeitos que estão gerados, enchentes, destruição da camada de ozônio, etc., é puramente intervenção humana, mas, na minha opinião, intervenção em função desse modelo de exploração capitalista que prega como desenvolvimento econômico a convergência. Convergência significa que todos os países cheguem no mesmo nível de qualidade de vida, de qualidade de consumo, democracia e etc. E se nós chegarmos todos nesse nível, não vai ter mais planeta para dar conta disso aqui. Então, eu acho que... Agora, do outro lado, nós temos as oportunidades, né? Por exemplo, essas necessidades todas vão ter que ser supridas. E como hoje nós estamos aí vivendo num mundo onde temos um nível tecnológico muito avançado, é extremamente possível que a gente crie soluções dentro dessa dinâmica capitalista, de consumo e tudo mais, né? Aí todo mundo fala, não, mas o capitalismo tem que mudar e tudo mais. Veja, nós tivemos uma prova agora com a pandemia. Quando você estanca o consumo, você veja o que acontece, é o caos econômico, né? Desenvolvimento econômico, crescimento econômico é consumo, né? Ou seja, se você pega o maior componente de crescimento do PIB é o consumo, 60% do componente de crescimento do PIB é o consumo. E consumo entra dentro desse ciclo de degradação, né? Economia em escala, produção, maior pressão sobre recursos naturais, mais energias para produzir, para poder você fazer e dar conta dessa produção. Então, essa é a minha visão aí, um pouco, bastante pragmática também. Eu acho que as soluções, e cada vez mais as soluções vêm caminhando no sentido de que tem que ter alternativas capitalistas que dê conta do próprio capitalismo, né? Ou seja, esse modelo autofágico que nós
construímos, né? Os europeus são bastante críticos, mas provavelmente eles não vão abrir mão do seu conforto, né? Todo mundo é contra o carvão, mas infelizmente no inverno eles não têm outro recurso para se aquecer. As energias renováveis, na realidade, elas complementam a matriz energética. E quando você fala de energia renovável, você não pode viver só da eólica, você não pode viver só da energia solar, você não pode viver só da energia do gás, porque, na realidade, essas fontes, elas não dão sustentabilidade para o consumo, né? Ou seja, as necessidades são maiores. Então, as soluções, quando estamos falando de energia, ela tem que ser dentro de um complemento. As fontes de energia, elas têm que se complementar, né? E a questão de internacionalização, né? Eu vejo que, né, Morno, agora entrando no assunto dos Estados Unidos, que Morno fala dos Estados Unidos, porque nós estamos trabalhando com um escritório de representação do Missouri aqui no Brasil, e trabalhar exatamente nessa questão de empresas e tudo mais. A questão os países da Europa, dos Estados Unidos, são países que defendem seus próprios interesses, né? Isso é claro e evidente, e defendem, e o sistema americano é capitalista, né? É um sistema, um capitalismo puro mesmo, ou seja, é um país que vive de comércio, né? É um país que tem comércio nas veias, é um país que vende, é um país vendedor no mundo, né? Então, a visão é capitalista. E quando se trata de abrir mão de certas questões, ou seja, por exemplo, as maiores produtoras de fertilizantes do mundo estão nos Estados Unidos, né, e na China. Então, tudo bem, a Bunge deve ter vários programas de mudança de cultura para um lado mais ambiental, mas se isso afetar os seus lucros, isso, de fato, não vai ocorrer. Por quê? Porque ela tem acionistas, né? E aí a gente volta de novo no nosso sistema de modelo capitalista, né? Ou seja, ele é extremamente conectado, ele é extremamente interconectado. E quando nós estamos falando de acionistas, nós estamos falando dos grandes acionistas, nós estamos falando daquele fundo de pensão que tem o seu dinheiro aplicado naquele negócio. Então, veja, essa é uma visão de economista, né? Então, há uma complexidade, chover no molhado falar que é complexo, mas há um problema que, se ele não for encarado de forma real, né, sem filosofia, sem fantasias, e também nós não sejamos ingênuos de fazer o jogo dos países colonialistas, né, que, na realidade, criaram esse modelo, né? Nós temos que tomar muito cuidado para ver o que é realmente, de fato, uma política desinteressada de consumo ou o que é, de fato, um protecionismo, né? Falar que vai cortar o carvão é muito fácil. Agora, quando chega o inverno, é uma briga grande com a Rússia para pegar o gás da Rússia, e etc, etc. Enfim, então são questões geopolíticas, geoeconômicas, né, que influem nisso aí, né? Entendi. Eu vou pegar esse teu gancho aí, né? A gente está, o Rui Mukage, né, que é presidente da Câmara Afro-Brasileira, que vai ser nosso palestrante inicial amanhã também, nessa situação brasileira, né, colocando os países africanos também em desenvolvimento. A gente tem um papel importante, mas é importante também o reconhecimento dessas iniciativas, e começou, por acaso, nos Estados Unidos, né, o capitalismo consciente, né, movimento do qual eu estou hoje como embaixador aqui, tem uma reunião hoje, viu, Antoninho Caron, na FAI, das 5 até as 9, são R$30, vai ter todo o Comes e Bebes lá, presencial, com vários palestrantes, mas eles falam muito de stakeholders, né? Capitalismo de stakeholders, né? Reconhecendo as lideranças e tudo para fugir do washing, seja o greenwashing, pinkwashing e todos os washing que a gente tem por aí. Agora, as iniciativas que, assim como essa, mais institucional nós temos outras mais pragmáticas, né? E o Jefferson Gess, que está aqui com a gente, da Caixa Colonial, eu conversei com ele, o projeto dele é fantástico, e eu gostaria muito de pegar todo esse momento em que a gente vive, com dinheiro sobrando e o consumidor sendo o rei, de escalar esse projeto dele, que hoje é local, especialmente brasileiro aqui, porque os produtos também não teriam, do aspecto regulatório, né, como serem exportados por falta do mapa, né, enfim, das aprovações das autoridades
sanitárias, mas é um projeto que, se a gente leva para ser distribuído por brasileiros que estão pelo mundo inteiro e usando esse dinheiro ESG para justamente ajudar nessa internacionalização, a gente acaba achando aí uma forma de desafiar o sistema, né? Porque esse próprio americano hoje é acionista, talvez queira ser acionista de projetos como esse, mais sustentáveis. Com isso, eu já passo a palavra para o Jefferson, que eu já falei demais aqui. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Boa tarde, sim. Estamos ouvindo. Valeu, obrigado, Mauro, pelo convite e pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a Caixa Colonial. Eu não peguei o começo aí das conversas com vocês, está na semana de montagem dos kits aí da Caixa, então aquela correria para entregar todos os produtos antes do Natal aí, festa de final de ano, né? Mas eu quero compartilhar aqui um materialzinho, um pouco falando sobre a história da Caixa, né? Deixa eu ver se eu consigo estar colocando. Está aparecendo aí? Está aparecendo para vocês? Sim. Maravilha. Bom, não sei se alguém já ouviu falar da Caixa Colonial. A Caixa ela é um clube de produtos artesanais, regionais, gastronômicos, né, por assinatura, onde todo mês a gente desenvolve e entrega kits de produtos de um lugar diferente do Brasil, com esse foco de valorização, né, do pequeno produtor, da cultura alimentar, do território, daqueles produtos que são de origem e que a gente faz questão de apresentar não só o contexto, né, da região de onde vem aquele produto, a história, os atrativos, o que fazer daquela região, mas principalmente a história dos produtores, que a gente, nessas pesquisas de campo, nessas visitas que a gente faz junto com os pequenos produtores, a gente percebe que atrás, né, de um produto artesanal, um colonial, um produto de qualidade, tem uma história de vida muito rica, de famílias, de receitas, né, tradicionais, e às vezes até histórias sofridas, né? Então, o termo colonial, que às vezes a gente trabalha com regiões, né, que são colonizadas por diversos tipos de etnias, de imigrantes, e aquele produto, muitas vezes, é um pedaço da história, né, daquela família, daquela origem, né, e que eles fazem questão de preservar, de manter a produção, muitas vezes como subsistência, e nem tanto um olhar comercial daquele produto, né. Em compensação, se encontra ali os melhores queijos, salames, doces, geleias, né, produtos incríveis escondidos, né, nessas comunidades que só são vendidas, às vezes, entre vizinhos, em feiras, né, nos pequenos mercadinhos, e a gente dá luz, né, a gente resgata aquilo, dá visibilidade, dá alcance, porque a gente tem uma carteira aí de mais de 1.000 clientes no Brasil todo, e faz com que esses produtos possam ficar conhecidos, né, a ponto de serem algumas até possíveis gemas, né, para quem sabe no futuro, com o trabalho daí de especialização, consultorias, alcançarem outros países também, né? Mas vamos lá, falar um pouquinho da história da Caixa, assim, como é que surgiu essa ideia. Basicamente, a Caixa é uma mistura de influências, de referências da minha vida, assim, como fundador, né, principalmente por ter crescido num sítio aqui na região metropolitana de Curitiba, em Araucária, que era um lugar que tinha lá mais de 20 pés de jabuticaba. A gente morava junto com a minha avó, né, falecida, era uma casa anexa, e ela costumava fazer muita coisa assim, aproveitar os recursos da terra, né? Então, geleia de jabuticaba, e daí tinha um pomar, tinha horta, fazia pão caseiro, fazia cerveja artesanal, tinha lá, nossa, muita coisa do que a gente consumia assim naquela vida meio de sítio era produzida na própria residência, né? Naquele espaço, né? Então tem uma carga assim de memória afetiva muito grande nesses produtos que tem essa lembrança, esse gosto, esse cheiro de infância, né? Isso mexe com muita gente, principalmente quando a gente trabalha com kits que são temáticos, né? Que são cada mês de uma região diferente. A gente acaba conquistando sempre muitos clientes que têm essa lembrança. Nossa, eu morei naquela região, esse produto me lembra o que minha avó fazia, e é uma coisa meio intangível que faz com que a experiência do clube acaba sendo uma experiência que vai além do quanto vale o produto, né? Uma coisa que mexe muito ali com as lembranças de cada um, né?
Um pouco também da minha experiência como jornalista e mochileiro, sempre trabalhando em projetos, viajando pelo Paraná, pelo Brasil, né? Conhecendo culturas, conhecendo pessoas diferentes, conhecendo produtos diferentes. Isso ajudou bastante a formatar também a ideia da Caixa. E um pouco da minha experiência profissional daí de mercado, trabalhando com projetos digitais, com plataformas, né, digitais, com ferramentas de marketing. Isso me permitiu também lançar esse projeto, né, sem muito investimento, fazendo tudo meio que por conta, né. Então, o começo foi bem assim, fazer um pouco de tudo, né, desde montar kit, desde viajar e ir atrás dos produtores, cuidar do faturamento, pagamento, né, do site, conteúdo, mas é uma coisa que até hoje eu faço boa parte dessas tarefas, mas com muito prazer, porque faz parte também da minha trajetória aí profissional, né. E uma coisa que é muito interessante desse negócio, digamos assim, é o modelo de recorrência. Então, hoje é um modelo muito buscado, né, por empreendedores que querem ter uma previsibilidade de receita. No meu caso, que eu trabalho com produtos, às vezes, delicados, né, de vencimento curto, como, às vezes, um queijo, um produto mais perecível, eu não posso trabalhar com estoque, né? Então, como é que eu vou entregar, às vezes, um produto que precisa estar encomendando, que precisa, né, trabalhar um planejamento de produção? Então, a recorrência permite que eu consiga fazer isso através de uma assinatura, uma mensalidade que meus clientes pagam, e a partir disso eu tenho uma carteira de clientes que eu consigo prever mais ou menos, de acordo com o meu crescimento mensal, quanto que eu vou ter mês que vem, e já encomendar, né, alguns produtos para as próximas edições. Então, pô, se eu vou trabalhar com queijo mais maturado, né, de 6 meses, 12 meses, eu preciso me antecipar, né, junto com os produtores, a quantidade de produto que eu vou precisar, né, nesse meio tempo, né? Então, a recorrência, ela me permite isso, e até o fato de eu ter começado um negócio sozinho me deu ali uma estrutura que eu pude crescer de uma forma orgânica, né, sem alavancagem, sem empréstimo, sem tirar o dinheiro da poupança. Então, é um modelo hoje muito difundido, né, tanto de serviços digitais como na Netflix, Spotify, né, os próprios softwares como serviço. E é um modelo antigo, né, desde o tempo das revistas, dos jornais por assinatura. Então, na verdade, ele só foi, digamos, melhorado em termos de tecnologia, de ferramentas para ter esse controle, né, de pagamentos, de cobranças recorrentes. E hoje ele é fundamental para o negócio da Caixa Colonial, né? E até a ideia que eu tinha de trabalhar com isso lá atrás é porque eu já era assinante do Clube Wine, que é o maior clube de assinaturas do Brasil, acho que do mundo até. São mais de 250 mil assinantes. E eu gostava muito da experiência, que vinha uma revistinha, tinha um pouco lá sobre, né, o universo do vinho. Era uma coisa muito cômoda, né, muito, muito prazerosa receber aquela caixinha todo mês. E aqui em Curitiba também já tinha um clube que era de cafés, né, o Moca Clube. Esse clube existe ainda, que também tinha essa pegada de ir nas fazendas, atrás dos melhores cafés, né? Isso inspirou bastante também a ideia da Caixa, né? E a gente está falando do mercado aí de mais de R$ 1 bilhão que decolou nessa pandemia. Então, foi um segmento que cresceu absurdamente junto com o e-commerce, né, de maneira geral. Obviamente, muito porque o comércio tradicional fechado, né, varejo físico fechado, as pessoas tentando buscar alternativas de compras online, mas a experiência de entrega de serviços dos clubes acabou se sobressaindo até pelo fato de que, como a gente não tinha o contato físico também com pessoas queridas, próximas, né, familiares, né, então fui ver, digamos, meus sogros, né, que eram idosos, depois de quase um ano de pandemia, né, porque você ficava ali com medo de se aproximar, de querer transmitir alguma coisa, mesmo sem querer. Então, alguns serviços de clubes de assinatura acabaram sendo serviços de afeto, né? Você presentear alguém com um serviço, com uma caixa na casa da pessoa, e aquilo era um presente que eu estou te dando, uma forma de manter esse vínculo, né, emocional, afetivo, através dos clubes de assinatura. Então, a gente viu um crescimento grande, assim, como presente, né, nesse período de pandemia, que foi bem interessante, assim. E continua sendo agora, Natal, por exemplo, muita gente assinando, como empresas, né, familiares. É muito, muito legal, né? Depende também da experiência de cada clube, né? E hoje temos aí mais de 1.200 clubes, cada ano crescendo 30%, 40%. Então, é um mercado
ainda muito pequeno frente ao mercado americano, que tem muito mais ferramentas, né, para você criar clubes rapidamente. Então, lá você acha clube de tudo, né? De tudo que se imaginar de serviço, de produto, você vai encontrar. E o Brasil ainda está engatinhando nisso, né? Bom, diante desse contexto, o que eu fiz, né, antes de tomar a decisão também de sair das empresas que eu trabalhava, de comunicação, né, como arquiteto de informação, enfim, convencer minha esposa de também tirar um mês de férias para a gente viajar pelo Brasil, indo atrás de produtos e produtores, né, para fazer como fosse um levantamento inicial do que a gente podia trabalhar, né, de destinos, de produtos. A gente alugou uma Kombi, a gente deu uma personalizada nela e fizemos uma viagem meio on the road aí né, do tempo dos anos 70, coletando produto, andando, abrindo porteira, entrando em tudo que é estrada de chão, e é onde os melhores produtos estão, né? Então foi uma experiência muito bacana, onde a gente conheceu muitos produtores, né? Ainda hoje, né? Todo mês a gente abre novos mercados, né? A gente tem novos fornecedores com novos destinos, mas aí que foi o grande, um choque de realidade, né? Você ver que aquele produto que você em algum momento se provou, que achou incrível, você descobre que quem faz é uma pessoa que está lá isolada, né? Em alguma região que não tem estrutura, que é produção totalmente familiar e que falta, né? Falta às vezes alguém ali apostar no produto dela, falta alguém cuidar do marketing, alguém cuidar da parte comercial, alguém olhar para a parte de embalagem, de rotulagem, né? E a gente começou a entender esses dramas, né? O drama logístico, né? De pegar o produto e levar para o centro de distribuição, para os mercados, enfim. Mas muita história legal que a gente acaba contando daí nos encartes que a gente faz junto com os kits que a gente monta, né? Então, esse aqui foi o nosso primeiro kit, que foi a região de Morretes aqui, onde a gente pegou produtos até de indicação geográfica, né? Certificação geográfica, que é a farinha do litoral, a bala de banana, lá muito forte também a questão de pepino, de ginseng, um mel orgânico, né? Algum mimozinho que remeta também a algum trabalho de um artesão local, né? Mais autoral. Então, essa foi a nossa caixa piloto, apresentando o destino de Morretes, junto com a história de cada produtor, da cachaça, né? Também é um produto muito típico, né? E a partir disso foram mais de 50 destinos que a gente já trabalhou, né? Nesse conceito de kits temáticos, desde kit lá do Belém, mês passado eu fui para Santarém fazer uma edição de lá, né? Várias cidades de Minas, aqui do Sul, diversas. Então, cada lugar tem suas características, seus microclimas, seu território, sua altitude, e isso interfere na escolha dos produtos, né? Então, isso, voltando aqui um pouco dos nossos valores, né, de escolha de produto, é ser direto do produtor local, do pequeno produtor, que seja artesanal, que seja familiar, que tenha respeito ao meio ambiente, né? Então, aqui é um trabalho muito mais, assim, de observação, de como a gente vai a campo fazer essa curadoria e entender se o produto do cara, às vezes, é orgânico, mas ele não tem certificação, mas a gente sabe que o orgânico, a gente foi lá, a gente viu como ele faz, né? E às vezes ele não tem o selo, porque ele não sabe qual que é o trâmite para buscar isso, ou ele não enxergou valor inteiro, o selo na embalagem, né? Mas né, se é sustentável ali o manejo dos insumos que ele trabalha, então a gente procura selecionar produtos que realmente façam sentido, que tenham esse respeito ao meio ambiente, de uma maneira muito mais quase empírica ali, de observação e de prova dos produtos, né? Não é uma coisa preparada, né, para você atingir às vezes um mercado maior, né, como o pessoal falou aí, né, de um mercado internacional que exige diversas certificações Sim. E outros. Jefferson, né? Eu vou pegar esse gancho aqui para já chamar o Júnior, que está nos Estados Unidos e que tem um hub logístico lá, para a gente tentar identificar de alguma maneira como é que o Brasil poderia, dentro do território americano, talvez levar não esses produtos, por questão de faltar CIF, volume e tudo, né? A gente precisaria investir nesses produtores, em alguns deles certamente teriam interesse em internacionalizar, mas para ver se hoje a gente tem nos Estados Unidos também quem pague a mais por esses selos todos, né? Seja de origem, seja para garantir o ESG ou o que a gente está se comprometendo, né? Como aconteceu na COP26, tá? Sim. Obrigado, parabéns pela tua apresentação aí. Show!
Tem mais um tempinho ou vai para o próximo já? Acho que eu vou passar primeiro para o Júnior e daí a gente já volta para finalizar. Porque a Maravilha, gente então. já estourou o nosso tempo aqui das 3 horas. Tranquilo. Boa tarde, Júnior. amor. Tá escutando? Tudo bem? Estou ouvindo. Vou pedir para o Então, Jefferson só parar de compartilhar ali, depois eu passo os dados, né, da Caixa Colonial para todos vocês assinarem. Claro, pô, um projeto muito legal dele. Com relação aos Estados Unidos, do produto em si, desse tipo de produto, eu sou muito... Eu tô nos Estados Unidos, a minha primeira empresa em 2006, né, que eu abri a primeira empresa de logística lá, uma freight forwarder, e a minha trading é de 2011. Eu vejo, assim, como o Jean falou ali, eu sou muito pragmático também com o mercado americano. Ele é um mercado ruim para lidar com alguns produtos. Eu tive lá, vi a época da Brex América, que a gente teve junto, né? Eu não atuava com eles, mas eles começaram a levar os produtos brasileiros para lá, né? Tinham desde os guaranás, começo de água de coco, pão de queijo, e virava um mercado sempre muito específico, né? Um mercado dentro de mercado para regionalizado. Eu acho que esses produtos, como ele apresentou aí da Caixas, pode ter um mercado grande, como virou o mercado do açaí aí em alguns lugares, água de coco em outros lugares, né? Porra, acho que tem um mercado bem legal, um mercado para se desenvolver. Eu não sei com relação ao pagamento de selo, se teria um agregado a mais ou não, mas se você dolarizar hoje, qualquer coisa já viabiliza, né? Chip de maçã, se você tirar daqui hoje e exportar, ele fica viável para lá. Não tem... a carga tributária nos Estados Unidos, ela não é uma carga tributária agressiva, né? Ela não te incomoda, principalmente de quem é parceiro. Tanto que muitos produtos dos Estados Unidos vira um hub bom de atuação para livre comércio, né? Porque você não é tributado, né? Você pode importar, exportar, segurar mercadoria, fazer. Então eu acho que o mercado é legal. Só é um mercado difícil, né? Não é fácil. A gente tem alguns nichos de atuação aí nos Estados Unidos que já meio que se enquadraram, já caminham, né? Suco de laranja, a gente recebe no armazém, distribui calçados, móveis, mas tem muita coisa que pode ser desenvolvida, hein? Eu vejo bastante futuro nisso daí. Eu sempre gostei dessa área. Nós importamos uma época cachaça para um parceiro meu de negócio em Miami, e porra, ele seguiu, ele segue a distribuição. Então, acho que tem bastante mercado, sim. Acho que é um negócio bem legal. O mercado é constante, né? O mercado americano tem uma garantia disso aí, né? É um mercado grande, você tem que pensar sempre também em capacidade de fornecimento, porque não dá para entrar no mercado americano. E alguns produtos eles aceitam regionalizar, como no caso dessa época da Brex América, ela regionalizava os produtos nas redes do sul da Flórida, né? Não tentava atacar outros mercados que eram muito grandes. Mas eu vejo essa possibilidade, sim. É um mercado bem legal. Legal. A gente está organizando, inclusive, o professor Antoninho Caron está nos ajudando, com a Bernadette Zagonel, mais alguns parceiros aqui, o próprio Diego da FIEP, que vai ter um evento agora também sobre os Estados Unidos, agora às 3h30, né? Se o Diego quiser fazer o anúncio também, está aqui a palavra aberta. Mas provavelmente em abril ou maio a gente deve fazer uma missão para a Flórida, passando por 3 cidades, Boca Raton, Miami, Orlando, e a ideia é que a gente, de repente, já consiga levar algum projeto bem estruturado para obter lá financiadores, né, financiamento. Se for para carregar, né, na internacionalização ou na própria
ESG, né, na característica ESG, vai ser uma oportunidade para estarmos lá presencialmente, né, se tudo der certo aí, para baixar um pouco essa pandemia e não aumentar essa nova variante Omicron, né? Mas caso a gente tenha aqui nesse grupo, né, a rede Consciência Nações Mercado, é muito de a gente unir, como a gente está fazendo agora, várias especialidades, várias experiências, para trazermos soluções. E dentro dessas soluções, a gente ensinar também pessoas que ainda não fazem ideia o que querem fazer da vida, né? Estudantes até do ensino fundamental 2, viu, Reinaldo e professor Caron? Não apenas os universitários, o pessoal do ensino médio, para que, vendo a atuação de especialistas, eles se animem a entrar nesse mercado de comércio exterior, de negócios internacionais, tá? Deixo a palavra aberta, obviamente, pedindo, né, para o Reinaldo, para quem comentou aqui hoje, se despedir também, porque a gente já estourou o nosso tempo, a ideia era fazer 1h30 só, e amanhã a gente vai ter também, no mesmo horário, né, da 1h30 às 3h, com o Rui Mukage, que está aqui com a gente, e outros debatedores e palestrantes, e uma festa presencial também, a partir das 6h da tarde, aqui em Curitiba, para justamente nos encontrarmos e podermos presencialmente, então, trocar essas experiências. Passo a palavra, então, para o professor Reinaldo. Eu queria só agradecer a troca, o convite para participar, e queria reclamar que eu não fui convidado para a festa, afinal de contas, eu estou meio longe, né? Senão não estaria com vocês aí, podendo compartilhar. Mas, mais uma vez, é nesses momentos que a gente percebe aqui o interesse e as várias visões diferentes que vão se complementando. E você está de parabéns pela iniciativa e desejo muito sucesso aí para o seu evento, para os parceiros. E qualquer coisa eu estou à disposição. Quem precisar, quiser fazer algum contato, já passei ali, vocês fiquem à vontade para me contactar. Um abraço, irmão. Tá ótimo, Reinaldo. Obrigado. Professor Caron. Acho que ele Caron saiu. Caiu. O Jean. Opa, obrigado, Mon, mais uma vez, né? Sempre um prazer, uma satisfação, né? A oportunidade da gente expressar aí pensamentos, né? Tema complexo, né? Muito controverso, muito desafiante, né? Mas foi muito interessante, né? Esse debate para a gente poder compartilhar a visão e aprender, né? Principalmente, né? E também estou aqui à disposição, né? Estamos aqui na representação do estado do Missouri, dos Estados Unidos. Começou no Brasil aqui no começo de julho, né? Nossa missão sempre é promover negócios entre o Brasil e os Estados Unidos, então me coloco à disposição. E também com a nossa empresa aí que cuida da parte de projetos econômicos, né? Estamos aí à disposição. Obrigado, Monja, obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Jean. Eu vou voltar para o Jefferson aqui, já pedindo desculpas por ter cortado aí antes de você finalizar, né, Jefferson? Tem que abrir o microfone. Tranquilo, mano. Obrigado aí pela oportunidade, parabéns aí pelo evento. E eu vou deixar aqui o contato da Caixa Colonial, quem quiser às vezes acessar o site, ou tiver alguma dúvida, estou à disposição, vou deixar meu WhatsApp também. Podem entrar em contato aí, tá bom, pessoal? Obrigado, tudo de bom. Tá ótimo. Obrigado, Jefferson. Valeu. Vou deixar o Júnior também, deixar os contatos dele. Na sequência, eu passo para a Caroline, da FIEP, para ela fazer a propaganda do evento que vai ter logo mais às 3h30, falar um pouquinho do que o SIM tem feito. Júnior. Obrigado por tudo. É uma honra estar com vocês. Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição. Estamos juntos aí para qualquer coisa. Obrigado a todos. Tá ok. Obrigado. Caroline. Boa tarde, Monra, e boa tarde a todos. Já peço desculpa que eu estou sem a minha câmera aqui, estou no computador do escritório, a gente não tem câmera, mas vou ser bem breve, só aproveitando a sua deixa. A gente tem um evento agora às 3h30 no canal do YouTube da FIEP, e especificamente sobre os Estados Unidos com o estado da Flórida. A gente vai ter a participação da Câmara de Comércio, da Apex Miami, um case de sucesso de uma empresa paranaense que está instalada na Flórida, já está
atuando lá e vai poder contar um pouquinho da experiência. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat o link do nosso canal do YouTube. Começa daqui 20 minutinhos, se vocês tiverem disposição para assistir, né, tiverem um tempo agora à tarde para continuar em eventos online, a gente vai estar com esse assunto também. Então, fiquem muito à vontade para participar com a gente. Obrigada pelo espaço, Monroy. Imagine. Prazer. É sempre bom, como a gente está na Associação Comercial do Paraná, né, no Conselho de Negócios e Relações Internacionais, a gente faz questão, né, de divulgar o que tem dos nossos parceiros, a FIEP é parceira, FEComércio, Sebrae, enfim, vários outros. E o que eu queria também deixar o recado que hoje, na FAI, vai ter das 5 às 9 horas da noite o evento, né, do Capitalismo Consciente. É fácil de